Olá, querido, querida, nós estamos aí de volta à nossa videoaula, dessa vez com o tema Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ela guarda algumas características únicas. Primeira e Segunda Guerra Mundial, óbvio, mas essas guerras vão guardar características únicas que dão o direito de serem chamadas mundial. Nós já tivemos aí, ao longo da história, alguns historiadores alegam, levantam essa bandeira, mais de 12 mil guerras ao longo da história humana. E por que tão somente duas guerras, Primeira e Segunda Guerra, são chamadas de mundial? Então, porque tem características únicas quanto a essa nomenclatura. Nós vamos ver isso aí passo a passo. Você vem comigo? Então vamos. Então tá aí, Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela vai de 1914 a 1918, mas ela não começa nessa data. Ela tem todo um histórico que, na verdade, esse período vai ser o desfecho de um problema mundial que já vinha ocorrendo. Então vamos acompanhar comigo. Na verdade, a Revolução Industrial é uma das grandes promotoras desse evento que justificou esse nome mundial. Então vejamos aí o que aconteceu. A Revolução Industrial, só a título de revisão, ela começa lá na Inglaterra e ela começa a transformar todo o ambiente urbano. Olha aí, fábricas surgindo para tudo quanto é lado, trabalhadores em massa indo para as fábricas trabalhar todo dia, as cidades industriais começam a surgir, começa uma transformação tremenda no ambiente urbano, aquelas paisagens que eram só feitas, montadas, constituídas de montanhas, vales, rios, elas começam a se alterar, dando espaço aí às chaminés das fábricas, às vilas de moradores, ao trânsito de pessoas, ao transporte de material. Isso aí vai acontecendo, olha lá, o ambiente mudando. A princípio, a pioneira nesse processo foi a Inglaterra, mas os outros países acompanham, seguem os passos da Inglaterra, os passos dos ingleses. Então vamos lá, olha aí. Então você tem aí dois lados nessa produção, né, que vai ser em larga escala agora. Você vai ter, de um lado, uma produção muito maior, esses produtos eles vão ter um volume muito grande de produção, essas indústrias vão fazer, né, em série a partir de agora. Então, você tem aí, por exemplo, uma fábrica, uma produção de cadeiras, por exemplo, em que você produz milhares de cadeiras por semana, por mês. Só que quando você produz demais, você produz, por exemplo, tecidos, toneladas e toneladas de tecidos. Essa produção ela demanda uma matéria-prima. Ao mesmo tempo que você tem, de um lado da fábrica, saindo milhares e milhares de produtos, toneladas de produtos, você tem que entrar também por alguma porta da fábrica, digamos assim, a matéria-prima para se produzir. Então os trabalhadores estão ali, a linha de produção já está ali montada, esperando, né, começar o trabalho, e você precisa dessa matéria-prima. Nesse caso aqui, eu estou trazendo o exemplo da indústria têxtil. Você vai precisar, obviamente, de algodão. Olha lá. A princípio, essa indústria começou com a lã e depois migrou para a matéria-prima algodão. E você vê aí agora, é claro que isso aqui não é daquela época, é só para efeito de ilustração, essa foto, porém você tem aí campos e campos de algodão, não é, atendendo essa demanda. Porém, esses países eles não tinham condições de atender a demanda de suas indústrias. Assim como também não tinha condições de consumir tudo que produzia. Então a solução é procurar outros lugares para se produzir. Então olha só, essa foto aqui já retrata um campo de algodão fora dos países europeus. Você vê ali pela etnia das pessoas que isso aí não é na Europa. Ou seja, esses países estão procurando outras regiões que possam atender a demanda de matéria-prima. Por outro lado, também, você vai perceber que nessa foto é bastante reveladora, porque você vê as pessoas aqui vestindo os tecidos que provavelmente vieram das fábricas para as quais eles estão colhendo algodão. Então, aí você percebe o seguinte, que a procura desses países era por matéria-prima, ou seja, a procura fora, extra-fronteiras, eles vão sair das suas fronteiras. Eles vão procurar matéria-prima e mercado consumidor. Então tá aí, ó.
essa foto nos revela essa realidade. Uma outra matéria-prima que eles precisam é o carvão. Então a Europa ela consome ainda muito carvão. Essa mina de carvão aqui você percebe pela etnia que deve ser aí provavelmente no país europeu. Porém, a demanda vai aumentar muito. Então eles vão ter que sair também e buscar aí carvão em outros lugares. Isso aqui já é uma mina na África do Sul. Você percebe aí os trabalhadores, né, explorando aí minas de carvão. Isso aí já é na África do Sul. Bom, esse crescimento ele vai ser muito acelerado. Esse mapa aqui ele nos revela aí a evolução das ferrovias na Europa no século XIX. Então você vê ali 1840, você percebe que o volume de ferrovias é ínfimo, pequeno. Tá vendo aqui? Você percebe aqui, ó, poucas linhas da rede ferroviária aí sendo apresentadas. Aqui em 1850 já deu um salto tremendo. Isso é em função da Revolução Industrial, que começou no século anterior a esse, século XVIII. E em 1880 você já tem uma malha ferroviária significativa. E isso ele vai chegar em outros países também. Por exemplo, você tem uma malha ferroviária na Índia, bem estruturada, fruto ainda dessa exploração que os ingleses fizeram lá. Então, esse impulso industrial ele vai começar a atingir outras nações. Não é de uma forma amigável, obviamente, não é de uma forma diplomática. Muitos serão explorados, muitos países serão invadidos, literalmente, né, por essas nações, mas, de certa forma, parte ou algo da Revolução Industrial está chegando também nesses países. Então vamos prosseguir. Tá, e enquanto isso, a Europa ela vai de vento em popa. A Europa começa a usufruir dos frutos da Revolução Industrial. Então você vê aí uma foto da Europa nesse período aí, né, de prosperidade industrial. Você vê que a sociedade reflete um pouco dessa prosperidade. Por um lado, não sejamos ingênuos, por um lado você tem trabalhadores sendo explorados, isso aqui é uma realidade. Muitos críticos da sociedade industrial eles vão estabelecer aí, teorias a respeito disso. Você vai ter aí o socialismo surgindo, você tem outras vertentes do socialismo surgindo, você tem o liberalismo tentando dar um contorno a essa sociedade, a esses problemas sociais, em função de uma exploração mesmo, em função de uma realidade dura para a maioria das pessoas. Mas, por outro lado, tinha a riqueza também. Isso era uma realidade de contrastes. Muita gente rica, porém, aliás, alguns ricos e a maioria das pessoas aí lutando pelos seus direitos sociais. Isso aconteceu na Europa. Então tá lá, né? Esse período é chamado de Belle Époque. Então ali, né, no finalzinho do século XIX para o século XX, né, a Europa vivia esse entusiasmo, né, essa esperança no futuro melhor e tudo mais. Mas não seria melhor, isso vai culminar aí numa guerra, porque elas não sabiam, essas pessoas que viviam essa realidade de riqueza não sabiam da realidade que existia em outros países e também por parte dos seus governantes que disputavam essas áreas aí na Europa e na África. Bom, prossigamos. Isso que eu estava falando. Ao mesmo tempo que a Europa vivia esse momento de prosperidade, em que os trabalhadores europeus viviam seus sacrifícios, os governantes e esses industriais buscavam áreas em outras regiões. A África, por exemplo, é alvo dessa busca. Eles vão para lá. Todas as nações aí, melhor, a maioria das nações industrializadas, elas vão começar a disputar essas terras, que são ricas, né, em matéria-prima, e podem oferecer aí, podem suprir a demanda das fábricas. Então tá lá, eles vão dividir, né, a África foi dividida literalmente. Você percebe ali, aqui do lado, a relação dos países que estão partilhando a África. Obviamente que a África, havia um povo lá, haviam pessoas vivendo na África, ela não estava abandonada, diversas etnias viviam, diversas culturas estavam ali, mas isso foi ignorado. Essas nações chegaram lá tanto para explorar essa mão de obra africana, quanto para explorar também os recursos que a África poderia oferecer. Se você perceber,
essa divisão ela é feita realmente numa prancheta. É muito difícil você imaginar que um país, essa aqui é a divisão, né, que futuramente vai gerar países, futuros países africanos que estão lá agora, mas é difícil você entender que um país possa ter uma divisa de linha reta. Olha só, você percebe aqui que vários países estão dividindo aqui, várias regiões, em linha reta. Normalmente, o que você tem na fronteira de um país? Uma cordilheira, um rio. Então, ele segue ali as curvas dos acidentes naturais. Isso numa divisão normal, feita entre duas nações. Ele segue ali os acidentes geográficos para estabelecer suas fronteiras. Brasil, Argentina, Uruguai, por aí vai. Porém, aqui você não vê isso, você vê linhas retas. É em função mesmo dessa divisão que foi feita aí na prancheta. Então, você percebe ali a França, a Inglaterra, a Alemanha. Você tem Portugal. Portugal não era uma nação desenvolvida ali industrialmente falando, porém ele já estava lá, né? Desde a época do descobrimento, das grandes navegações, ele já tinha possessões ali na África. Então ele permaneceu. Você tem também a Bélgica, a Itália, a Espanha também é a mesma situação, né? Já estava lá, dentre outros países. Uma observação que nós temos aqui, importante, é a Alemanha. Então você percebe aí que a Alemanha ela não é tão beneficiada nessa divisão. Você percebe ali, a Alemanha está em verde, então você tem uma possessão aqui, outra aqui, outra aqui. E você percebe que a França ela tem ali uma área bem maior, é o azul, e a Inglaterra, embora ela não seja tão grande assim, né, ela ficou com as melhores possessões. Todas as áreas que a Inglaterra tem, né, são litorais, né, e normalmente oferece algo ali de importante para a indústria, né? Principalmente essa área aqui, que é o Egito, tá vendo aqui? Ó? Isso aqui mais tarde você vai ter aqui, ou nesse período mesmo, né, da divisão, você tem ali o canal de Suez, que vai dar vazão aqui, né, vai dar um acesso essas regiões aqui que eram tão importantes, né, de comércio, a região do Oriente. Então isso aqui foi uma possessão inglesa, que mais tarde esses países aí vão tomar de volta. O canal de Suez fica ali, né, isso aí ficou na mão da Inglaterra. Bom, vamos prosseguir. Então tá aí, os impérios coloniais, 1914, ou seja, num período aí de grande expansão, né, desses países industrializados, né, eles praticamente estão em todos os lugares. Existe uma frase muito famosa, dita pela rainha da Inglaterra, ela diz o seguinte, essa frase até cai aí em vestibular, ela fala assim, no Império Britânico, o sol nunca se põe. Então, se você analisar essa frase, o que ela está dizendo? Né? Considerando o globo terrestre, né, aonde, em qualquer lugar que o sol esteja, ali tem uma possessão britânica. É isso que ela está dizendo. Então, nós estamos em todos os lugares, é isso que ela queria dizer. Então, você percebe aí que a Inglaterra foi a grande gerente desse processo aí, não é? De divisão. O que vai acontecer? Deixa eu voltar para esse mapa aqui. A Inglaterra ela vai ser seguida em termos de produção industrial pela Alemanha. E chega um tempo em que vai surgir uma rivalidade imensa entre os ingleses e os alemães, principalmente os industriais ingleses, o governo inglês e os alemães, né? Em função da disputa de terras. A Alemanha ela vai acabar se vendo como prejudicada nessa divisão. E isso vai criar uma rivalidade tremenda entre esses dois países. Tanto que, olha só, eles vão acabar fazendo aí alianças em função dessa rivalidade. Então, a Inglaterra ela vai se aliar a países que, na concepção desse contexto, não oferecia nenhuma ameaça à indústria inglesa. Então, a França, por exemplo, Bélgica, você vê ali de verde, é uma aliança que você tem ali, né? Você tem Portugal, Itália, mas o que tem de força realmente, né, são esses daqui, a Inglaterra, a França, né, de força industrial, digamos assim, né? Itália está chegando aí, né, em terceiro lugar, digamos assim, a Bélgica pela posição estratégica que ela ocupa,
Você tem outras nações aliadas à Inglaterra, você tem o Império Russo, não era industrializado, porém tinha aí um volume populacional considerável e também uma grande extensão de terra, né? Era favorável aí a uma aliança, né, com a Inglaterra. Tem outros aqui, Romênia, a Sérvia, Grécia, mas os grandes protagonistas dessa aliança é Inglaterra, França e Itália, né? Vamos considerar assim. E do outro lado, né, rivalizando com esse grupo, você tem lá, né, a Alemanha, Império Austro-Húngaro, e aqui o Império Otomano. Ou seja, essas alianças, o propósito dessas alianças eram propósitos de aliança para um futuro conflito mesmo, né? Então, qual era o sentido disso? Olha, se por acaso, né, os ingleses diziam assim, os ingleses, melhor, se por acaso eu entrar numa guerra, vocês têm que me ajudar. Por acaso a Alemanha declarar uma guerra contra nós ingleses, então a França, vocês franceses, têm que nos ajudar. Essa é a aliança. E se por acaso a Alemanha declarar uma guerra contra vocês, né, os franceses, nós ajudaremos vocês. Então era mais ou menos nesse sentido. Essas alianças, os termos dessas alianças eram secretos. Então não era uma diplomacia mundial, era uma rivalidade mundial. Hoje você trabalha com diplomacia, mas naquela época não era assim. Era uma aliança para se defender realmente de uma possível agressão por parte do outro país. Então, como você vê aqui, ó, essa aliança com a Inglaterra, França e Itália, né, à frente dela, era chamada de Tríplice Entente. Já a aliança com a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Otomano, potências centrais. Assim foi denominado aí pelos historiadores, né? Isso aí a título de exercício, de concurso, né? É bom que você saiba aí quem são os componentes dessas alianças aí. Isso aqui é em caso de guerra, em caso de um conflito, não é? Então vamos prosseguir. Pois bem, então você viu até aqui o desdobramento da Revolução Industrial, não só para as nações que se industrializaram, você viu ali, né, a prosperidade surgindo, para algumas nações pelo menos, a exploração do trabalhador, né, que tinha lá carga horárias absurdas dentro das fábricas e tudo mais, sem direito a nada. Isso aí é uma conquista que vai paulatinamente acontecendo. E você viu também o desdobramento da Revolução além fronteira. Então, o que estava acontecendo no mundo? Né? Como a Revolução estava chegando aos outros países? Você viu lá a divisão da África, da Ásia, né? por esses países industrializados. Esse nome, né? Esse desdobramento para o mundo, né? A história, a historiografia, intitula Imperialismo Europeu. Então, é um período de imperialismo industrial. Eles vão estabelecer verdadeiros impérios, né? Nessas regiões aí da Ásia e da África, em função de explorar para atender os anseios da indústria, né? Cada vez mais maior exploração e disputa entre eles, né? Você vai ver uma disputa aí acontecendo. Uma outra situação que vai surgir é aquilo que os historiadores chamam de paz armada. Então, o que seria paz armada? Você vê ali uma relativa paz nesse período, né? As pessoas não estão preocupadas com guerras, existe uma tensão por parte dessas partilhas que eles fazem do resto do planeta, porém as pessoas não estão aí preocupadas com uma guerra iminente, né, por acontecer. Tem as alianças, porque existe uma rivalidade, obviamente, e a indústria, como é que a indústria vê isso, essa tal paz, né, que está sendo estabelecida? Eles começam a produzir armamento. Então a indústria de armamento ela vai crescer muito nessa época. E quem são os compradores desse armamento? Quem vai comprar isso aí? São os próprios governos. Então, por exemplo, se eu sou da indústria inglesa, eu vou produzir meus armamentos, a indústria de armamento ela vai crescer muito, né? Navios de guerra, canhões novos, metralhadoras, e o governo vai começar a absorver
esses produtos. Mesmo porque, se esse governo não compra, a indústria tem que vender. Então, imagina você é governante aí de um país desse, você é o Kaiser alemão, vamos colocar assim. A indústria alemã, a indústria Krupp, né, está lá, né, produzindo canhões. E se ela te oferece esses canhões e você nega, fala, não quero, porque eu não tenho recurso, não tenho dinheiro, fala, tudo bem, os franceses querem. Olha só o problema. Eu vou vender para os franceses. Então, o francês é rival do alemão. E aí o governo vai falar, não, eu compro então. Então deixa que eu compro, não vende para o francês. Então isso aí é uma pressão que os governos vão sofrendo, de certa forma. Então eles vão cada vez mais se armando. A indústria tem que produzir. Eles estão produzindo cada vez mais armamento e o governo ele vai comprando. É nesse sentido que tem a paz armada. Eles têm que produzir, a indústria quer produzir, o governo tem que comprar isso, porque está sendo produzido. Alguns compram porque realmente são belicosos, né? Eles estão voltados para a guerra, e outros são, de certa forma, pressionados a comprar, né? A investir nessas indústrias. Né? Mesmo porque dava a ideia também de potência, né? de poder para o governo, um exército bem equipado, um exército bem armado. Então, nesse período também, que antecede a guerra, a Primeira Guerra Mundial, você tem esse conceito de paz armada. Não havia guerra, mas as nações elas tinham uma corrida armamentista em função de se proteger de uma eventual guerra, um eventual conflito. Então vamos prosseguir aqui no nosso estudo. Então vamos lá. Como é que começa esse conflito? Como é que começa aí a Primeira Guerra Mundial? Você está vendo aí a fotografia de um jovem, Gavrilo Príncipe. Esse jovem ele vai assassinar um príncipe do Império Austro-Húngaro. Esse príncipe ele vai fazer uma visita em Sarajevo, a cidade desse jovem. Era uma das possessões do Império Austro-Húngaro, porém havia ali um movimento de independência. Né? Tinha lá um grupo chamado Mão Negra. Esse jovem fazia parte desse grupo e eles estavam lutando pela independência dessa região. E, por ocasião dessa visita, eles tramam lá assassinar o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Era o príncipe Frederico Ferdinando. Então ele vai lá, num golpe de sorte até, se você ver a história, vai ser um golpe de sorte. Ele consegue aí assassinar o príncipe e a sua esposa, e isso gera um conflito, né, que vai ter consequências mundiais. Parece besteira, um assassinato, como um assassinato em um local ermo, afastado, né, do contexto industrial, pode gerar guerra entre as nações. Mas a gente vai estudar isso aí com mais propriedade. Vejamos. Então vai lá, esse garoto aí, né, Gavrilo Príncipe, estudante sérvio, que assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando, tinha falado Frederico, Francisco, perdão, pertencia à unidade nacional Mão Negra. Ali está ali a foto da prisão dele por ocasião do assassinato. O bom de estudar o século XX é que você já tem aí o recurso à fotografia, até imagens, e isso ajuda muito você a entender, dá para ilustrar bastante aquilo que está ocorrendo. Então, a foto real aí desse assassinato. Está lá o príncipe, ele já era um pouquinho idoso, né? E a princesa ali, né, no funeral. E isso vai gerar um conflito mundial. Por quê? Então, olha só, acompanha aqui comigo. Às vezes essas questões caem aí em provas e as pessoas não entendem, né? Então vamos lá, o Império Austro-Húngaro. Então tá aqui, ó. Esse império ele estava, se você lembrar, ele está aliado à Alemanha. Tá aqui, a aliança, né? As potências do eixo. Então você tem aqui as potências centrais, melhor. Você tem aqui, né, o Império Austro-Húngaro. E aqui é o local onde ocorreu o assassinato. Está vendo aqui, Sarajevo, na Bósnia? Aqui aconteceu o assassinato. Então, é bem provável que esse príncipe tenha saído daqui de Viena, que é a capital aí do Império Austro-Húngaro, e vindo fazer uma visita militar aqui, né,
uma democracia, melhor, uma diplomacia à base do canhão. Era uma possessão, eles tinham invadido esse lugar. E havia um movimento ali separatista. Eles, na verdade, a Bósnia ela queria se juntar com a Sérvia, que está do outro lado aqui, ó. Tá vendo? E eles aqui, eles não gostaram dessa invasão, dessa posse que foi tomada por parte do Império Austro-Húngaro, né? Agora, por que eles reagiam, o que estava acontecendo nessa região, qual era a importância dessa região e quem estava envolvido nisso aí? Na verdade, você vê isso aí em muitos vestibulares, muitas questões do Enem, o nome chamado Balcãs, questão dos Balcãs. Essa região aquilo que você está vendo aqui em verde, era o antigo Império Otomano. Esse império vai se diluindo, esse império vai se desfazendo, né? Aí teria que preparar uma outra aula para falar sobre o Império Otomano, né? É um império muçulmano, né? Um império que se formou a partir das conquistas muçulmanas, mas só que nesse período aí ele está se desfazendo, justamente porque esse Império Otomano, o forte dele era o exército. Porém, a gente sabe que o Oriente Médio, nessa busca pela tecnologia, né, ele ficou para trás. Então, a Revolução Industrial, que dá muita força aí ao exército, como eu falei lá, a paz armada, tirou todo o poder desse império. Então, eles não tinham como concorrer com os países europeus em função da Revolução Industrial. Isso vai diluindo o império, né? De certa forma, ele vai perdendo a força aí. Havia um estudioso aí, muçulmano, que ele, ao perceber essa diferença de equipamento dos soldados, comparando o soldado muçulmano com o soldado europeu, ele vai falar o seguinte: a ciência multiplica a força de um soldado por 10. Olha só. Então eles perceberam que o poder deles, que estavam na espada, caiu por terra, e agora o poder está na mão de quem possui a tecnologia da pólvora, né, da metralhadora, do canhão, do tanque de guerra. Então eles começam a diluir. Por outros motivos também, mas esse é um dos principais. E essa região aí, ela vai ser transformada, ela vai aí... o império cai, então vão começar a surgir aí diversas outras organizações geopolíticas nessa mesma região. Essa região é importante porque é a região em que você tem o acesso à Ásia, tá para cá, ó. Então, se você tá aqui, ó, tá para cá, a região que tem acesso à Ásia. Em função disso, isso cresce de importância. O Império Austro-Húngaro está aqui, ela quer dominar essa região aqui, está perto da Itália, olha, comércio aqui, ó, não é? E você também tem acesso aqui à Ásia, é mais perto daqui, você dominando essa região aqui. Por outro lado, você vai ter uma outra nação também de olho aqui, que é o Império Russo. Isso vai gerar um conflito entre essas duas nações. Olha só o problema. O Império Russo está aí ligado à aliança com a Inglaterra. E o Império Austro-Húngaro está ligado à aliança com a Alemanha. Olha só o problema, eles estão disputando a mesma área. Então vejamos. Vamos prosseguir aqui. Então tá aqui, o que eu falei para você. Não é? Aqui é a região. Olha só como é que mudou essa região aqui. Olha quantos países surgiram aqui. Ó. Tá vendo aqui? Eu vou passar aqui para você um mapa interativo para você ver aí o quanto essa região ela muda a configuração geopolítica, né, ao longo do tempo. Então você vai ver que aquilo ali é como muitas historiografias trazem essa região como barril de pólvora. Até hoje é conflituosa. Então deixa eu só dar uma paradinha aqui para a gente passar para outra imagem. Então olha lá, é a mesma região, né, dessa vez no mapa interativo, e você vê ali embaixo, aqui ó, o tempo passando, e as alterações feitas nessa região. Você vê que toda hora a configuração desse mapa ele se altera. Olha lá. Para você ver o quanto essa região é conflituosa. Por isso que é chamada aí barril de pólvora. Isso aqui é em função de guerras separatistas, de conquistas, né,
de uma região sobre a outra, olha só como é que se altera aí ao longo, né, desses anos, até 2008, se eu não me engano. Então você vê aí o quanto essa região aí é verdadeiramente um barril de pólvora, né? Já passou aí 2008, então você viu aí como ocorre. Então tá aí, esse mapa aí ele já traz uma configuração ampla desse conflito, desse contexto que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Se você perceber, aqui está o Império Otomano, né, que está se diluindo, né, nessa estrutura imperial que agora surge. Você vê aqui a aliança Alemanha, Itália e né, Império Austro-Húngaro, ou Áustria-Hungria, e aqui você vê a outra aliança. É França, Inglaterra e Império Russo. Está aqui. Não é? O problema que eu falei vai acontecer aqui, ó. Perdão, na região de Sarajevo, aqui embaixo, ó, bem aqui, bem por aqui, e aqui não está aparecendo, né? Mas é nessa regiãozinha aqui. E a Áustria-Hungria, ela vai declarar guerra à Sérvia. Fala, olha, a gente vai invadir, agora nós vamos tomar tudo. Só que quando ela fala isso, a Sérvia, se você perceber, está na mesma cor da aliança com... né, tá em rosa ali, ó, a mesma cor, com a aliança da Inglaterra. E a Inglaterra não tem nada a ver com isso, mas a Rússia tem. Ela também queria esse espaço aqui, porque isso aqui é uma região aí para comércio muito bem localizada geograficamente, digamos assim. A Rússia tinha interesse ali. Eu lembro que, você fala, a Rússia tem outros pontos aqui para cima em que ele pode fazer comércio, só que é afastado da Europa, que é o centro comercial. Isso aqui eu lembro, isso aqui é congelado, né? Isso aqui é próximo do Polo Norte aqui, então isso aqui é congelado, então não é difícil navegação por aqui. Então o ideal seria arrumar, não é, espaço para passar por aqui, ó. Essa região aqui que interessa a todo mundo. Então quando a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, invade, a Rússia também declara guerra à Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro. E nessa declaração de guerra entre Rússia, Império Russo, Império Russo e a Áustria-Hungria, Império Austro-Húngaro, os outros países têm que entrar, porque lembra das alianças? Então, as alianças agora vão se fazer valer. Então, isso vai chamar todo mundo para uma guerra, que é a Primeira Guerra Mundial. Então, aqui você percebe que é um desdobramento de situações que envolvem rivalidades, né? Resumindo já para a gente terminar esse momento, envolve rivalidades por disputas territoriais, né? Envolve alianças, envolve disputas aí de pequeno porte, né? Que é a questão lá da Sérvia com a Áustria-Hungria, porém está tudo ligado. Então, olha só, um dos motivos também que você tem aí esse conceito de mundial para essa guerra. Você tem praticamente aqui a Europa inteira, a Europa oriental e ocidental inteira, envolvida em um único conflito. Na verdade, olha só, não só a Europa inteira, porque quando se declara essa guerra, as possessões desses países, que é a África e que é a Ásia, são palcos de disputa também, de guerra. Então é um invadindo o território do outro, a colônia do outro, e isso leva a guerra para lá. Então a guerra aqui ela já toma uma projeção imensa em função dessa rede que foi feita a partir da Revolução Industrial. Não é? Então, assim se começa a guerra. Nós teremos aí um outro momento falando sobre o desfecho, o desdobramento da guerra em si, de 1914 a 1918. A gente vai ver como é que isso aí se desenrolou. Não é? Por enquanto, nós vamos ficando aí com o desfecho dessas alianças, né, dessas disputas territoriais, que vai culminar na guerra em 1914. Então vamos ficando por aqui. Um abraço. Um abraço não, deixa eu só fechar aqui com vocês. Então nesse primeiro momento nós vimos o início da guerra, né? Por que se declarou essa guerra aí de proporções mundiais. No próximo momento nós vamos ver o desfecho disso aí. Né? Como é que se desenrolou? Quem se envolveu nessa guerra e que características essa guerra traz a ponto de também contribuir para o conceito de mundial. Então aguarde aí o próximo momento.
em breve estaremos juntos falando desse assunto. Agora sim, um abraço, fique com Deus.